Boa tarde, eu sou o Marcos, sou professor de Química do CPSEX. Hoje a gente vai falar sobre estequiometria, mas antes de começar, vamos revisar algumas coisas importantes para a aula. A primeira coisa é o conceito de atomicidade. Atomicidade é o número de átomos que aquela molécula possui. Normalmente é o número que vem logo depois do elemento. Por exemplo, o 2 e o 4 do H2SO4. O 2 quer dizer que tem 2 hidrogênios, porque ele vem logo depois do hidrogênio. E o 4 quer dizer que tem 4 oxigênios. Isso é bastante importante. Mas, como eu disse na aula passada, tem algumas moléculas que elas têm parênteses, como o Al2SO4-3. No caso, o número fora do parênteses multiplica tudo que tem dentro do parênteses. Aqui, ó, por exemplo, o SO4-3 quer dizer que tem 3 S's, porque o 3 multiplica o S lá dentro, e tem 3 O4, ou seja, tem 3 vezes 4 oxigênios. E aí no final tem 3 enxofres, S, e 12 oxigênios, O. E aí a gente começa a estequiometria. E para entender estequiometria, a gente tem que entender que a reação ela tem a mesma quantidade de reagentes, né, o que vem no começo da reação, que ela tem de produtos, que é o que vem no final da reação. Até porque, como a Lavoisier disse, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Como vocês podem ver, eu pus um exemplo bem simples de uma reação balanceada, que é 2 hidrogênios, 2 gás hidrogênio, reagindo com 1 gás oxigênio. Aqui tem 2H2, ou seja, tem 4 hidrogênios, tem 1 O2, 2 oxigênios, e do outro lado, a mesma quantidade de hidrogênio e oxigênio, tem 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Para balancear as equações, eu vou ensinar um método bem clássico, que é o método das tentativas. No método das tentativas, a gente vai balancear os dois lados, que normalmente estão desbalanceados, né? Assim como essa reação balanceada, normalmente o vestibular vai te dar essa reação, só que sem os dois que eu coloquei, né? Ia ser só H2 mais O2 é H2O. E aí ele ia pedir para você balancear. Agora, para aprender a balancear, primeiro, a gente escolhe o elemento que aparece apenas uma vez em cada lado. Depois, a gente dá preferência ao elemento com maior atomicidade. Lembrando que a atomicidade é o número que vem logo depois do átomo. E, por último, a gente tenta deixar sempre o carbono, o hidrogênio e o oxigênio por último no balanceamento. E aqui tem um exemplo de uma reação não balanceada. Como vocês podem ver, tem 2 hidrogênios de um lado e só um do outro. Está balanceado? Não. Então, quais são os coeficientes estequiométricos que eu vou ter que colocar na minha reação para deixar balanceado? Primeiro, eu vou escolher um elemento que aparece apenas uma vez. No caso, todos aparecem uma vez só dos dois lados. Normalmente, alguns elementos vão aparecer em mais de uma molécula de um dos lados. Mas aqui, o nitrogênio aparece só uma vez na esquerda e só uma vez na direita. O hidrogênio também, só uma vez na esquerda e uma vez na direita. Dê preferência ao elemento com maior atomicidade. No caso, o hidrogênio. Porque de um lado ele tem H2 e o N2 também tem 2. Só que do lado direito, o NH3 tem só um N e tem 3 Hs. Então o hidrogênio é o com maior atomicidade. E o jeito mais fácil de resolver isso é trocando a atomicidade com o coeficiente estequiométrico. No sentido de o coeficiente estequiométrico do H3, ou a atomicidade do H3, que é o 3, vira o coeficiente estequiométrico do H2. E o 2, que é a atomicidade do hidrogênio, vira o coeficiente estequiométrico do NH3. Como vocês podem ver aqui embaixo, eu tenho 3H2 e 2NH3. E por fim, eu só preciso igualar o último átomo, que é o nitrogênio. Eu tenho 2 de um lado e 2 do outro. Se eu contar, já está todo balanceado.
Minha reação é 1N2 mais 3H2 é igual a 2NH3. De novo, mais um exemplo. É essa reação que já é um pouquinho mais elaborada. A gente escolhe o elemento que aparece apenas uma vez. E aqui fica perceptível que o oxigênio aparece duas vezes do lado esquerdo e uma vez do lado direito. Agora, o sódio só aparece uma vez do lado esquerdo e do lado direito. O fósforo também só uma vez no esquerdo e uma vez no direito. O fósforo é o P. E aí eu grifei aqui para vocês quais que aparecem só uma vez. Agora a gente dá preferência ao elemento com maior atomicidade. Como vocês podem reparar, o P tem 2 de um lado, 1 do outro. O sódio tem 2 de um lado e 3 do outro. Então, eu escolho o sódio. Agora, é só balancear como eu ensinei. Pega a atomicidade de um para transformar em coeficiente estequiométrico do outro. O coeficiente estequiométrico é o que está multiplicando a molécula. Como vocês podem ver, o 2 do Na vira o 2 do Na3 e o 3 do Na3 vira o 3 do Na2. E aí, a gente conta cada átomo para ver se já está balanceado. Como vocês podem ver, o sódio já está balanceado. Ele tem 6 sódios de um lado, 6 sódios do outro. O fósforo também tem 2 fósforos de um lado, 2 fósforos do outro. E o oxigênio também já está balanceado. A tendência é que o carbono, hidrogênio e oxigênio, até o final da reação, eles se balanceiem conforme você já balanceie os primeiros átomos. Outra forma de ver a estequiometria é pensar que os reagentes formam um produto, né? Ou seja, esse pão com uma mortadela vai formar um sanduíche. Mas aí a estequiometria ela não está balanceada, porque eu só tenho uma fatia de pão, uma fatia de mortadela, e eu tenho um sanduíche que são 2 fatias de pão e uma mortadela. Eu precisaria colocar mais uma fatia de pão para balancear essa reação. Então, eu acrescento essa fatia de pão. E aí, eu tenho uma reação balanceada. 2 fatias de pão, mais uma mortadela, dando um sanduíche de mortadela. Agora, de uma maneira mais visual, se a gente pensar que eu tenho um N2 mais um H2 dando um NH3, é como se eu dissesse que esses dois átomos junto com esses dois átomos dão esse átomo aqui. Mas não faz sentido, né? Aqui eu tenho 2 átomos de H2, 2 átomos vermelhos. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 2 átomos roxos. Aqui eu só tenho 1. Então, eu preciso balancear essa equação. E balanceando, eu percebi que eu só preciso de um desse, preciso de 3 desses, e eu vou conseguir 2 desse. Agora sim. Eu tenho 2 desse, 2 desse. Tem 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. E é isso que está acontecendo no microscópico, naquilo que a gente não pode ver. No mundo dos átomos é assim que acontece, assim como o sanduíche. Para a introdução na estequiometria, a gente vai fazer alguns exercícios para fixar bem a ideia do que é estequiometria. Um amigo meu tem 72 gramas de ácido clorídrico, HCl. Quantos gramas de hidróxido de cálcio, CaOH2, ele precisa para neutralizar esse ácido? Eu e ele sabemos que os produtos da reação, ou o que a reação forma, são o sal CaCl2 e água. Aí eu dei as massas molares dos nossos átomos para a gente saber o quanto pesar de base. Para quem não sabe, ácido e base normalmente formam sal e água. E aí eu já pus a reação aqui pra gente. HCl, CaOH2 dá CaCl2 e H2O. E a primeira coisa que a gente vai fazer é balancear. Primeiro a gente pega os átomos que aparecem só uma vez de cada lado
que é o Ca e o Cl. E aí a gente pega o com maior atomicidade, no caso, o cloro, o Cl. Em seguida, a gente vai pegar a atomicidade de um e colocar no coeficiente do outro, como se fosse o menor múltiplo comum, para ter a mesma quantidade de Cl dos dois lados. No caso é 2HCl e 1 CaCl2, porque aí eu tenho a mesma quantidade de cloros dos dois lados. Aí eu conto os átomos. Primeiro o do cloro, depois o do cálcio, porque ele também é um dos que só apareceu uma vez de cada lado, e os do hidrogênio. Está certinho. Aliás, precisa pôr 2 hidrogênios para igualar os hidrogênios dos dois lados. Em seguida, eu preciso achar a proporção de massa de base. E como eu faço isso, né? O número de moléculas na equação me mostra quantos átomos reagem entre si. No caso, 2 átomos de HCl reagem com 1 de CaOH. São as proporções definidas. Eu tenho 2 átomos que reagem com 1 sempre, formando 1 e 2. Sempre. Ele sempre vai seguir essa proporção de reação. Até porque o que está do lado esquerdo vai ser consumido e vai formar o que está do lado direito. Ou seja, 2 mols reagem com 1 mol. 2 mols de HCl reagem com 1 mol de CaOH. Essa proporção 2 para 1. Só que eu não sei quanto é 72 gramas. Então, quantos mols tem 72 gramas de HCl? Tem 1 mol, que é HCl, tem 1, que é a massa do hidrogênio, mais 35, que é a massa do cloro. Tenho 36 gramas por mol. Se eu sei que 36 gramas é 1 mol, 72 gramas é quanto? 72 gramas, no caso, vai ser 2. E como reagir em 2 para 1, vai ser 2 mols de HCl, reagindo com 1 mol de hidróxido de cálcio. E agora que eu sei que eu preciso de 1 mol de hidróxido de cálcio, eu preciso só saber qual é a massa disso. Eu sei que o hidróxido de cálcio pesa 74 gramas por mol, então eu preciso de 74 gramas de hidróxido de cálcio para conseguir neutralizar aqueles 72 gramas de HCl. Para o exercício de hoje, a gente vai fazer um da UFMG. A equação CaOH2 mais H3PO4 reage para Ca3PO42 mais H2O não está balanceada. Balanceando-o com os menores números possíveis, a soma dos coeficientes estequiométricos será... E aí, a gente vai seguir aquelas regrinhas. Primeira regrinha: procurar o átomo que aparece apenas uma vez. No caso aqui é o Ca, o P, esse Ca e esse P. Vocês podem ver que o hidrogênio, por exemplo, ele é 2 vezes que aparece, do mesmo jeito que o oxigênio também aparece 2 vezes dos lados, de ambos os lados, né? O, HH, pelo menos o hidrogênio de um lado só aparece uma vez. Mas a gente vai focar no fósforo e no cálcio. O fósforo P, o cálcio Ca. E aí a gente vai ter que escolher um deles para começar. E aí a gente começa escolhendo o que tem maior atomicidade. Segundo, de maior atomicidade. Segunda regrinha. Então, vamos começar pelo cálcio. Se eu tenho 3 aqui, 3 cálcio aqui, e só 1 aqui, é só multiplicar isso aqui por 3, para deixar igualzinho dos dois lados. Então, eu vou escrever aqui, eu tenho 3Ca de um lado, 3Ca do outro.
E aí eu vou para o fósforo. Eu tenho um fósforo desse lado. Aqui não se confundam. Eu tenho um aqui, mas tenho 2 multiplicando ele. Então, eu tenho um fósforo aqui e 2 aqui. 2P, 1P. Então é só multiplicar aqui por 2. Eu tenho 2 fósforos de ambos os lados. Em seguida, eu vou escolher entre hidrogênio e oxigênio. Sempre escolha o hidrogênio primeiro. Sempre tente fazer nessa ordem. Primeiro C, depois o hidrogênio. E normalmente o oxigênio já vai estar balanceado. Então, vamos começar pelo H. Aqui eu tenho 3 vezes essa molécula, que tem 2 hidrogênios. Então, eu vou fazer 3 vezes o hidrogênio, que é vezes 2, mais a outra molécula, que é 2 vezes a molécula, que tem 3 hidrogênios. Isso dá 12 hidrogênios no total. Aqui, desse lado, eu tenho só um par de hidrogênios. Eu só tenho 2 hidrogênios. Para eu ir de 12 para 2, é só multiplicar por 6. Então, 6H2O. Dessa maneira, eu tenho 12 hidrogênios dos 2 lados também. Equalizei o cálcio, o fósforo e o hidrogênio. Só falta contar o oxigênio para poder equalizar ele também. Balancear ele também. 3 aqui, eu tenho um oxigênio vezes 2 aqui, né? Então, do mesmo jeito que o hidrogênio lá, é 3 vezes o oxigênio que tem 2 dele. Isso é igual a 6, mais 2 vezes 4 oxigênios. Então vai ser mais 2 vezes o oxigênio que tem 4. Isso vai dar 14 oxigênios. Desse lado, eu tenho oxigênio aqui e o 2 multiplicando esse oxigênio aqui. Tenho 8 oxigênio dentro daqui, mais 6 oxigênios daqui. Eu vou pôr um pontinho para diferenciar. Isso é igual a 14 oxigênios também. Percebam que o oxigênio ficou balanceado de ambos os lados, né? Agora ele fala: não está balanceado, balanceando com os menores números possíveis. A soma dos coeficientes estequiométricos será... E aí, vejam aqui comigo. Eu tenho esse 3, esse 2. Aqui desse lado eu já tenho 5, somado de coeficientes estequiométricos. Mais 1 aqui e 6 aqui. Mais 1, mais 6, que é 7. Se eu somo 5 com 7, 5 mais 7 é 12. Alternativa E. De segunda a sexta, 1 da tarde, a gente tem uma aula de Química do CPSEX e muitas outras aulas. Então se inscreva no canal, clica no sininho para receber a notificação. A gente vai estar enviando aulas até o final desse mês para fazer um intensivão.